há quem diga que surgem esses partidos para distrair, para dividir votos, exatamente. Então aí manter, para ajudar a manutenção do poder por MPLA. Por quê? Porque votos que seriam, exato, votos que seriam para a UNITA vão para esses partidos. Não, se não seriam para a UNITA. Isso é que as pessoas precisam entender. É isso que as pessoas estão a dizer. Sim, eu estou aqui a perguntar. Eu entendo, então, porque eu converso com as pessoas. Pois é, porque se fosse unicamente UNITA e MPLA... Quem não vota no MPLA, vota naturalmente exatamente assim. Mas seria assim que as pessoas estão a pensar. Mas não é assim. Então seria o voto que seria para a UNITA vai para outros partidos e aí o MPLA acaba por ter mais votos que a UNITA e obviamente o MPLA ganha, assim que as pessoas estão a pensar. Não é efetivamente Como é que você vê assim. isso? Negrão, 1 minuto para responder, mano. Muito rápido. Ou 1 minuto e meio. O problema é que as pessoas não gostam de estudar cenários. As pessoas só falam por emoção, não analisam. O que prejudicou o MPLA em 2022 não foi o número elevado de votos na UNITA. Não, foi a abstenção. O grande inimigo do MPLA em 2022 foi a abstenção. Ok. Muitas pessoas insatisfeitas com os 5 anos dos primeiros 5 anos de João Lourenço disseram assim: eu não voto mais no João Lourenço. Não anda muda, entra no então não voto mais no presidente João Lourenço. E não votaram na UNITA. Não votaram na UNITA. Ficaram em casa. Aquilo que se diz, até na urna onde o presidente João Lourenço votou, perdeu. No Talatona. Talatona, aquele é um bairro praticamente do MPLA. Por que o João Lourenço perdeu lá? Não é porque as pessoas votaram na UNITA. É porque os do MPLA preferiram não votar. A abstenção foi o grande inimigo do MPLA nas eleições de 2022. E nas eleições de 2027, os partidos emergentes, os novos partidos, vão querer absorver esse 40%. Foi cerca de 40% da abstenção, é muito. Em números reais, não sei se a SNE... A CNE deve ter falado entre 30 e 40. Sim, deve ter falado entre 30 e 40. Alguma abstenção também foi forçada, é verdade. Deslocação dos nomes nos cadernos de voto e etc. Houve abstenção forçada. Mas o global de abstenções foi em cerca de 40%. É muito. E os partidos emergentes vão querer aproveitar essas abstenções como uma terceira via, uma alternativa para não votar. Porque eu vou te dizer com sinceridade, um histórico do MPLA, por mais aborrecido que esteja com o MPLA, não vota na UNITA. Como um tradicional da UNITA, por mais aborrecido que estiver com a UNITA, não vota no MPLA. Não vota. Prefere não ir votar. Então há sempre um espaço para os partidos políticos surgirem. Quando não estavam a anotar o para já do Abel Chivuco, nós estávamos a criticar o Tribunal Constitucional, a falar que está a ser manipulado. Ele juntou mais assinaturas do que o necessário, mas não estava a passar. Por quê? Está a ser manipulado porque eles sabem que o para já é forte, o Chivuco é forte, etc. Agora eles anotaram, é para dispersar votos. Nós temos que ser coerentes na nossa linguagem. Nas democracias, os partidos políticos podem surgir quantos quiserem, desde que respeitem o que a Constituição e a lei dos partidos políticos diz. Se conseguirem fazer as anotações, recolher as assinaturas, apresentarem junto ao tribunal, seguirem todo o caminho normal. O normal num país funcional é que seja legalizado. A não legalização... O que está no projeto, se calhar, são mais de 30 partidos a concorrer se forem aprovados. Se forem aprovados. Que é possível que aprovado. Se respeitarem tudo, se respeitarem todos os princípios constitucionais e legais, são muitos partidos. Mas se respeitarem, por que não vão ser anotados? Vais dizer o que? Se ele trouxe tudo, se eu te dizer para você estudar na minha escola, tens que ter o ensino até X, trazer cópia do bilhete de fotografia e o certificado. E você trouxe isso. Eu vou te dizer que eu não posso te aceitar porque senão vamos ser muitos. Não, eu tenho que dizer, tenho X vagas. E as vagas para partidos políticos em Angola é ilimitada. Se não querem muitos, arranjam uma lei que diz assim, só vamos permitir até 6 partidos. Então vão correr, vão fazer 6 partidos. A nossa Constituição não limita o número de partidos. E todos que preencherem os requisitos devem ser legalizados. Eu sei que eu vou apanhar muita pancada. Numa fase em que você, eu vou apanhar muita pancada por causa disso. Por que surge agora essa proliferação toda de partidos numa fase em que você diz ainda que o MPLA está com medo de 2027? É isso que nós temos. O pano de fundo é isso. E eu costumo dizer também pelas igrejas. Pelos seus frutos os conhecereis. Qual é o medo que nós temos dos partidos políticos surgirem? Os partidos políticos podem surgir. Você, cidadão, reconhecendo a tua maturidade política, não lhe vota. O problema não está no surgimento de partidos políticos, está na maturação da sociedade. Nós temos que educar a sociedade para entender o que é um projeto político de fato. Mas sabe que temos uma sociedade analfabeta, maioritariamente. Infelizmente, esse é que é o nosso erro. Então, ao invés de fazermos barulho com o Tribunal Constitucional que está a anotar os partidos e que está a fazer é legal, não é nada ilegal. Temos que ir para as comunidades, ensinar às comunidades qual é um voto de qualidade. Se nós tivermos voto de qualidade... Aliás, vamos só ver o exemplo de 1992. 30 segundos já eu. Em 1992 tivemos quantos partidos? Quase 20 partidos políticos. Mas a UNITA e o MPLA não foram para a segunda volta. O presidente Jonas Savimbi e José Eduardo dos Santos não foram para a segunda volta das presidenciais. Por quê? Porque fizeram um trabalho político tão grande que subscreveu a luta política entre essas duas forças. Hoje por hoje, as forças políticas podem surgir, os partidos políticos podem surgir. O nosso problema não é o surgimento, é a maturação da sociedade, ao ponto de entender quem é de facto um projeto político que vale a pena o meu voto e um que é só distração. A distração é como nos clubes. Se nós nessa altura tivemos a discutir, vamos então falar na Liga Espanhola, vamos só jogar Real Madrid e Barcelona. Na Premier League vão só jogar o Big Six, os 6 primeiros, United, Chelsea, Man City, Tottenham e Arsenal, estás a ver?
E assim, quando é que o Leicester ia ganhar a Premier League como ganhou há alguns anos? Não ganhou. Em Portugal vão só jogar Benfica, Sporting e o Porto. Quando é que o Boa Vista ia ganhar como ganhou em 2000? Estás a perceber? Para que haja uma liga competitiva, é preciso que hajam clubes. E os sócios, os adeptos são livres de se tratar o cartão do Sporting, do Benfica, ou do Porto, ou do Trofense, ou do Olhanense, ou do Portimonense. Não há problema nenhum, você é livre. O problema, até aí tudo bem, mas para algumas pessoas é que o problema está em partidos satélites. Partidos satélites vão sempre existir. Para beneficiar os partidos não o existem, MPLA. os partidos satélites não existem só para o regime. A própria oposição também pode ter partidos satélites. Isso é jogada política. Isso é jogada política. É por isso que eu estou a dizer, a sociedade precisa maturar ao ponto de entender que isso existe. Isso não é algo que temos que acabar com isso. Não, isso existe em toda a parte do mundo. Porque quando for para formar governos, nós o problema é que estamos habituados nos governos de maioria. Quando não se tem maiorias, a oposição tem o seu bloco. Vários partidos da oposição fazem o seu bloco. Vários partidos fazem também o seu bloco para formar governo. E negocia-se. As pessoas têm que maturar. É o que eu estou a dizer. Por mais que a UNITA ganhe as próximas eleições de 2027, por exemplo, eu de Freitas, eu não quero mais que nenhum partido ganhe as eleições com maioria. Os 50+1, a mim, não funciona. Eu quero que o próximo governo, seja quem for, tenha a capacidade de negociar com as outras forças políticas. Sim. O próximo partido que ganha as eleições precisa negociar com as outras forças políticas para formar governo, porque quem negocia é mais humilde. Essas leis que estão a passar na Assembleia Nacional só estão a passar porque o MPLA tem 50+1. Se o MPLA não tivesse 50+1, essa altura estaria a pedir favor noutros partidos para encontrar a maioria para votarem na sua lei. E para pedir favor noutros partidos, os partidos têm mesmo que surgir. Se fosse o MPLA e UNITA, vamos ter, quando é governo da UNITA é 50+1, quando é governo do MPLA é 50+1. Um estado assim não serve para nós. Nós temos que ter um governo do MPLA de 40 ou de 30, um governo da UNITA de 30 ou de 40 e outros partidos para fazer o check and balance nessas duas forças políticas. É isso que eu entendo enquanto ativista social e vai ser sempre essa minha linha de pensamento. Sou crucificado por isso, porque as pessoas acham que é só UNITA. As pessoas estão tão frustradas, mas eu entendo, na sabedoria dos nossos ancestrais, dizem que quando você está a se afogar, qualquer capim serve para te salvar. Você não vê a mão que te busca. Então nós todos estamos a nos afogar com a governação do MPLA e estamos só a olhar para a UNITA de forma cega como a nossa alternativa, a nossa salvação. Mas é preciso ter juízo. Pode não ser a nossa salvação, pode ser só a transação. Vamos nos afogar da água para o olho, mas vamos continuar a nos afogar. Então é preciso que se mature o suficiente para que, independentemente de quem for governo, o povo tenha poder de olhar para quem está a governar e dizer não é para isso que eu te coloquei, sai. Vamos pôr o outro. O poder popular é isso que traz. Traz a capacidade do povo escolher quem fica e por quanto tempo fica. E é essa a minha luta enquanto ativista social. Devolver o poder às pessoas e fazer com que o poder impere nas pessoas para que os partidos políticos nos respeitem. Obrigado mesmo. Obrigado. Tá? Obrigado. Tudo quanto disseste. E peço desculpa pelos excessos. Não, tudo bem. Só estamos a